Hoje você vai aprender a melhor forma de aprender bioquímica, tanto para quem está no ensino médio, como para quem está principalmente no ensino superior. Depois desse vídeo aqui, se você utilizar as técnicas e estratégias que eu vou te explicar aqui, meu amigo, depois você vai voltar aqui para me agradecer, porque quem está falando aqui, meu amigo, é um professor que ensina esse conteúdo há mais de 10 anos, então eu sei exatamente o que eu estou falando. Primeiro ponto, nem todo o conteúdo de biologia você vai utilizar a mesma estratégia, a mesma maneira de estudar, digamos assim, tá? Certas estratégias combinam com um tipo de conteúdo A, certas estratégias combinam com um tipo de conteúdo B. Isso também varia de disciplina para disciplina. E dentro da disciplina, requer sim várias estratégias para você estudar de forma mais efetiva. Eu recebo diariamente várias mensagens de estudantes que não conseguem aprender bioquímica. Mas a culpa não é exatamente do estudante por não conseguir aprender, é a técnica e estratégia que ele está utilizando. Então vamos lá. Bioquímica é a base da biologia. Sem ela é impossível você aprender qualquer outro assunto de biologia. Não é à toa que é o primeiro conteúdo de biologia explicado no ensino médio. Passa ali um pouco por origem da vida e depois já começa a boa e velha bioquímica. E você menospreza muitas vezes as informações à disposição dos conteúdos de bioquímica que você encontra no ensino médio. Porque quando você está na graduação, o professor não quer saber se você aprendeu ou não no ensino médio. Ele vai chegar metralhando lá no nível superior e tu não vai entender exatamente nada. Então, qual é a grande sacada para aprender bioquímica? Ensino médio, livrão de biologia do ensino médio. A base da bioquímica explicada para você de uma forma muito mais simples. E quando você aprende da forma mais simples, fica muito mais fácil de você aprender aquele conteúdo de forma superior. Não é à toa que quando eu comecei a ensinar no ensino fundamental. E na graduação, eu estudei bioquímica. E eu confesso para você, eu não aprendi nada de bioquímica na graduação. Se aprendi muito pouco, porque eu não praticava aquilo que eu estava aprendendo. Só no ensino médio, quando eu estudei a biologia para poder lecionar as aulas, foi que de fato eu aprendi. E associei, é claro, as informações que eu tinha aprendido no ensino superior. Então, quando eu pegava um livro de Amabis e pegava um princípio da bioquímica daquele autor lá que eu não sei dizer nem o nome, e comparava os dois, é claro, é impossível comparar. As informações do nível superior são mais detalhadas do que a informação do ensino médio. Porém, quando eu passei a me preparar para concursos públicos, foi que eu percebi que eu conseguia ler e entender todas aquelas informações que estavam ali no livro de biologia para nível superior. Por quê? Porque eu entendi toda a parte basicona que tem nos livros de ensino médio. Então, se você é esse estudante que acha que voltar a estudar biologia do ensino médio, assistir uma aula aqui no YouTube para um Enem ou para um vestibular, se você acha que isso não é uma coisa que você tem que fazer, você está totalmente enganado. Quando você volta para a base, fica muito mais fácil de você aprender o que está sendo explicado no ensino superior. E bioquímica é uma área que é um conhecimento da biologia que em qualquer curso superior da área da saúde, você vai pagar algo relacionado à bioquímica. Então, o que eu faria se fosse você? Olha só, eu pegaria um livro de ensino médio, na parte de bioquímica, e eu destrincharia, não sei nem se esse nome existe, mas eu destrincharia toda a parte de biologia, de bioquímica de um livro de ensino médio. Aí é que você vai usar as técnicas e estratégias. Vamos lá. A bioquímica é uma área da biologia que explica para você a composição química e as reações químicas que acontecem dentro das células. As moléculas orgânicas e inorgânicas que se associam para ou formar uma estrutura ou
realizar algum processo metabólico. Essas informações básicas você encontra no livro do ensino médio. Então, qual é a sequência que você deve seguir? Se você seguir essa sequência, nossa, o que vier de ciclo de Krebs, o que vier de fotossíntese, o que vier de contração muscular, de impulso nervoso e de diversas outras partes da biologia que, querendo ou não, voltam um pouco para a bioquímica, tu vai tirar de bandeja. Então, qual é a sequência que você deve seguir? A mesma que está no livro. O livro já coloca uma sequência muito boa. E qual é a sequência? Água. Então, você vai estudar água. Água. Agora, é claro, você vai usar qual estratégia? Para quem viu o vídeo que eu postei sobre como estudar, melhor, eu falei, olha, a melhor estratégia é ler, fazer mapa mental e resolver questão. Tá? Resolver questão é a base. E claro, também como plano de fundo, aí assistir uma videoaula. E eu falei que assistir uma videoaula é, às vezes, dependendo da forma que você assiste aquela aula, ela é uma metodologia passiva. Você não está fazendo nada, você está só assistindo a aula, você não está buscando a informação. E eu falei que quando você busca a informação, tudo fica mais fácil para você aprender melhor. Então, plano de fundo disso tudo é, claro, uma videoaula, mas estratégia e técnica é essa. Olha só, o que é que você vai fazer? Resumo, mapa mental e responder questões. Você vai fazer isso com toda essa sequência que eu vou dizer para vocês. Água, depois de água, sais minerais. Então, eu peguei ali os compostos orgânicos e destrinchei água e sais minerais. Aí vou para compostos orgânicos. Aí você começa com carboidrato, lipídio e vitaminas, tá? Não vai pegar ainda proteínas, que proteína é um pouco maior. Então, carboidrato, lipídio e vitaminas. Fez a mesma coisa que eu falei. Mapa mental, resumo, responder questões. Depois você parte para proteínas. Aí proteína é um pouco maior. Aí você divide proteínas e enzimas. Enzima é um tipo de proteína. Então, tu faz o resumo, o mapinha mental de proteínas, responde questões de proteínas e depois joga as informações de enzimas, como a enzima age, quais são os fatores que influenciam a ação de uma enzima, e biriri, barará, bororô. E vai responder questões só de enzima. Mas, Patrick, se eu fizer isso aí, vai demorar a minha vida todinha. Vai não. Acredite, não vai. Tá? Numa mesma jogada, tu pode fazer aí um resumo, mapa mental e responder questões de água e sais minerais. No outro dia, de carboidrato, lipídio e vitaminas. No outro dia, de proteínas, porque lembra, o que você está estudando não é para o ensino superior, é para o ensino médio, é o básico. Então, quando você pega a manha do basicão, fica muito mais fácil. Coloca no Google lá questões de carboidrato e vai responder aquelas questões. Como você vai perceber, como você fez o mapa mental e o resumo, vai ficar muito mais fácil de responder essas questões. As que você errar, você vai acabar aí procurando a justificativa, igual eu coloquei no outro vídeo, e entender o porquê que não é letra A, o porquê que é a letra C, e isso tudo vai enriquecer o seu letramento científico básico de bioquímica. Então, seguiu a sequência: carboidratos, lipídios e vitaminas, proteínas e enzimas. Aí você parte para ácidos nucleicos, começando por quem? Por DNA e depois RNA, fazendo a mesma coisa. Aí nós temos agora um outro assunto que está entrando aí dentro, a questão de bioquímica junto com citologia. Então, quando você vai estudar o DNA, no livro aqui do ensino médio, ele não explica a duplicação do DNA no momento em que está explicando acerca da composição do DNA. Duplicação do DNA só é explicado no capítulo aqui do livro de divisão celular, que na fase de intérfase, na fase S, é que acontece a duplicação do DNA. Mas você não vai esperar até chegar em divisão celular. Na parte que você está estudando sobre DNA, você já estuda, fazendo aí o seu mapinha, o seu resumo e fazendo suas questões sobre duplicação do DNA.
ok? A mesma coisa com RNA. Vai entender lá a estrutura do RNA. Gente, estrutura de DNA e RNA, a forma básica. Lembra, tudo que eu estou falando aqui são formas básicas, que é o basicão, que é o que tem no livro do ensino médio. Então, tu vai ver lá DNA, a sua estrutura, depois as suas características e, consequentemente, a sua duplicação e em RNA, a estrutura, composição, e depois você vai estudar o processo de transcrição, que é o processo em que acontece a formação de molécula de RNA. Patrick, mas a tradução? Calma, você aprendeu aí a forma básica, tanto da duplicação como do processo de transcrição. A tradução a gente vai para frente, tá? Então você fechou essa parte aí, pegou todos os compostos orgânicos e inorgânicos. Agora você está apto para poder entrar dentro da célula. Aí você vai partir para quê? Para síntese proteica. Aí você vai estudar como acontece a formação de uma proteína. Muito básico, tem no livro do ensino médio. Então você faz o resuminho. Mas eu já vi no ensino superior, tem informações mais e mais pesadas. Não. Siga na íntegra do que tem no livro do ensino médio que você escolheu. Ah, e as questões, você pode pegar até as do livro, que já tem o gabaritozinho bonitinho para você. Fica até muito mais fácil, não tem nem que usar a internet. Com o seu próprio livro, você consegue fazer isso. Então, síntese proteica. Depois que você estudou tanto a questão da duplicação como a síntese proteica, aí tu parte agora para o metabolismo. Exatamente. Aí tu vai perceber que quando tu for estudar respiração celular de forma básica, tu vai perceber que era necessário para entender esse assunto, entender o que era a glicose, o carboidrato, mas tu já fez um resumo sobre isso. Tu já respondeu questões sobre isso. Então agora vai ficar mais simples de você entender a forma básica desse processo. Então você faz lá um mapinha, constrói uma tabelinha, dizendo o que acontece em cada uma das etapas, na glicólise, no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Não, mas eu já assisti, Patrick, uma aula tua aqui no YouTube, que é 20 minutos explicando só como acontece o ciclo de Krebs, que são 10 reações na glicólise, mais 10 no ciclo de Krebs, mais um monte na cadeia respiratória. Calma, essa é a parte superior da coisa. Para você poder entender essas informações de ensino superior, entenda a base, a essência da coisa que está explicando no livro do ensino médio. Vai por mim, é muito mais fácil. Aí quando tu vai partir para o ensino superior, que tu pegar um livro, essa informaçãozinha aqui básica, ela me ajuda a compreender melhor esse assunto. Então você vai pegar toda a questão do metabolismo, começando por respiração celular, depois você vai para a fermentação e você vai para os processos que tem a ver com o metabolismo de glicose, que é gliconeogênese, gliconeogênese, glicogenólise e glicogênese. E você vai perceber que tudo isso é mais fácil. Não, mas não tem explicando isso no livro do ensino médio, esses 3 processos que você falou. Mas você pode encontrar na internet, fazendo uma pesquisinha simples e você anotando. Gente, tu não faz ideia o quanto isso vai te ajudar. Quando eu comecei a ensinar biologia, os livros de ensino médio me ajudaram pra caramba. Pra caramba. Só foi possível eu entender as informações que tinha no livro de Junqueira e Carneiro, no livro de Princípios da Bioquímica de Leninger, é um nome complicado, né? Leninger. Só pude compreender essas informações quando, de fato, eu aprendi a parte básica. E na graduação, não ensina a parte básica. Então, pega essa dica para você, tá? Volta aí para o livro do ensino médio, vai te ajudar demais. Mas, Patrick, eu estou no ensino médio ainda, estou me preparando para a prova de vestibular. Meu amigo, só caiu o basicão, tá? Pode ser a questão que for lá, querendo ou não, a questão pode parecer um bicho de 7 cabeças, se não for um vestibular para medicina em específico. Mas a opção que você vai marcar vai estar totalmente com consonância com o que tem no livro do ensino médio, tá? Não vai ter uma coisa de ensino superior.
ok? Eu respondi uma questão aqui de biologia de um vestibular de medicina que, de fato, lendo a questão parecia difícil, mas se eu soubesse apenas a função do hormônio, eu poderia marcar a opção correta. Então, note que as provas de vestibular, elas são bem objetivas, tá? Tem coisinhas ali que por exemplo, só citar para vocês um exemplo. A função do hormônio X, você aprendeu isso na base. Aí lá na questão ele vai colocar um contexto, vai lá fazer uma coisinha bem interessante, mas no final ele só quer saber a função daquele hormônio que foi o que você estudou para fazer aquela prova. Tá? Para quem está no nível superior já não é assim. As perguntas de provas que você faz na graduação são totalmente diferentes. Então, para você poder entender melhor o que o seu professor está falando, olha, faz isso. Para quem é mais preguiçoso, que não quer fazer resumo, que não quer fazer nada, olha, assista uma videoaula, tá? Assista apenas uma videoaula. Então, de repente, o professor está explicando lá ciclo de Krebs, cadeia respiratória e por aí vai. Em nível superior, chega em casa, assiste uma aula básica. Uma aula minha, uma aula de Kennedy, uma aula de Samuel, de Jubilu. Só o que tem aqui é aula de biologia para o ensino médio que vai servir para você, tá? Essa é a dica que eu tenho para você hoje. Estude bioquímica dessa forma que, olha, é sucesso. Agora, é claro, isso funciona com bioquímica e citologia, tá? Eu vou estar gravando aí uma série de vídeos com outros assuntos de biologia que requer outras estratégias e técnicas. Por exemplo, eu não fiz isso estudando embriologia. Embriologia eu fiz outra coisa, zoologia eu fiz outra coisa e por aí vai, tá? Eu espero muito que essa informação tenha servido para você de alguma forma. Compartilha aí com teus amiguinhos. Eu me chamo Patrick Gomes e estou aqui para ajudar vocês todos os dias. Convido você a se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, ok? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!